Bom dia, alunos do CIEJA, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula de ciências e nela a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês na última aula e terá uma atividade para responder, tá bom? Então, vai ter a correção, na sequência o link da atividade com explicação, tá bom? Vamos lá? Pessoal, então a gente estava falando um pouco sobre energia elétrica, né? E o consumo dessa energia através do quilowatts-hora na semana passada. E aí eu deixei para vocês esses 4 exercícios aqui para vocês calcularem o consumo de energia. Lembram disso? Então vamos fazer a correção agora. Pessoal, então toda vez que eu quero saber quanto que eu gastei de energia elétrica, eu tenho o E igual a potência vezes o tempo que eu usei aquele objeto, tudo bem? Aí no exemplo 1, nós temos lá uma TV, certo? Que tem 200 watts de potência e ela ficou ligada por 5 horas. Então, para saber quanto de energia essa TV gastou, eu vou ter que fazer a conta, energia gasta, potência vezes tempo. Primeiro, tenho que substituir os valores. Então, potência é 200 e o tempo é 5. Então, vou multiplicar 200 por 5. Vou fazer a continha aqui do lado. 5 vezes 0, 5 vezes 0 e 5 vezes 2, 10. Então, essa TV, ela gasta 1000 kWh nesse dia, tudo bem? O segundo, eu tenho um computador que gasta 150 watts e eu uso ele por 8 horas. Então, vou lá na equação, que é E igual a P vezes T, potência vezes o tempo, para saber quanto de energia esse computador aqui gasta. P, a potência é 150 vezes o tempo, que são 8 horas. Vou fazer a conta lá no canto. 150 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Subo o 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4 que subiu, 12. Então, gasto de energias usando esse computador, 1.200 kWh. Certo? O próximo exemplo é o ferro e ele consome 1000 watts e eu utilizei ele por 1 hora. Qual foi o meu gasto de energia nesse caso? Mesma coisa, E igual a P vezes T. A energia gasta, vou substituir os valores, potência é 1000 e o tempo é 1 hora. Ok? Vou fazer lá, 1000 vezes 1. Qualquer coisa vezes 0 continua sendo 0. O 0, ele anula as contas, né, de multiplicação. E 1 vezes 1, 1. Então, meu consumo de energia é de 1000 kWh, ok? E por fim, eu tenho uma geladeira que ela gasta 50 watts e eu deixo ela ligada 24 horas. Então, eu preciso ver lá. Monta a conta, E igual a P vezes T. Lembrando que P é a potência e T o tempo. A potência nesse caso seria 50, vezes o tempo, que são 24 horas. Vou montar a conta aqui, ó. 50 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Fiz a unidade, deixo aqui sozinho, porque agora eu começo da dezena, preciso colocar aqui o meu resultado. 2 vezes 0 e 2 vezes 5,
Vou ver quanto que eu gastei lá. 1.200. Então, meu consumo de energia foi 1.200 quilowatts hora, certo? Então, essa aqui é a correção. Deixa eu ver aqui para vocês verem melhor. Dos 4 que eu passei para vocês. E agora a gente vai para a atividade de hoje. Combinado? Vamos lá? Pessoal, então essa é a nossa atividade de hoje, referente à energia elétrica que eu passei para vocês na semana passada. Aqui coloquem um nome, pode ser o primeiro e o segundo, como vocês desejarem. Não esqueçam de colocar o módulo e qual a letra também. E aí aqui começam as questões. Na primeira questão, a corrente elétrica é um movimento ordenado do quê? Aí tem as alternativas. Passei semana passada, lembrem lá. Dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons ou de nenhum desses. Aí qual alternativa que vocês acham correta? É só marcar. Na questão 2, nós temos o seguinte. Quando falamos de energia que o aparelho gasta quando está ligado, estamos falando do quê? Potência elétrica, resistência elétrica, energia elétrica ou rede elétrica. Então, também falamos na semana passada. Aonde o aparelho está ligado? Como é que se chama? Na questão 3, qual o nome que damos quando nós temos 110 volts e 220 volts? Vou organizar essa 3 aqui porque é 110 e 220, tá? Então, que nome que eu dou? O que é uma potência nominal? É a potência do produto desligado? É a potência do produto ligado a uma tomada? É só a potência ou são os elétrons? E aqui mais uma. O que significa o V e o W quando falamos de energia elétrica? É volt e Walter, volts e Walter, volts e watts, ou volt e watts. Isso, tem até um trava-língua aí, né? Na questão 6, aí entra aquela equação que eu passei para vocês, não se esqueçam. E é igual a P vezes T. Então, a potência vezes o tempo que eu uso determinado objeto. Calcule o consumo de um chuveiro que tem a potência de 6.000 watts, sendo que ele foi usado por 2 horas. Quanto que vai ser aqui? Questão 7. Calcule o consumo de um micro-ondas que tem a potência de 1.300 watts e foi utilizado por 3 horas. Só colocar a resposta também. A 8 é um desafio. Vocês precisam calcular o consumo de uma casa onde tem 10 lâmpadas, sendo que cada lâmpada consome 30 watts. Então, pensando em uma só, cada uma consome 30, só que eu tenho 10. E elas ficam ligadas por 11 horas. E aí aqui tem a alternativa. Eu vou gastar 33 de consumo de energia, 330, 3.300 ou apenas 3, ok? A 9 também é outro desafio. Hoje eu sou a professora dos desafios. Observação de uma TV que consome 230 watts usados por 3 horas e um som que consome 80 watts por 7 horas. Qual deles consome mais? A TV, o som ou nenhum dos dois? Finalizou? É só enviar. Tudo bem?